Uma coisa que as pessoas me perguntam com certa frequência é como eu começo a entender sobre esse mundo de gestão flexível, de futuro do trabalho, com menos hierarquia rígida, como é que eu posso entender mais sobre esse tema? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns livros, o que é que a gente pode ler, quais são as principais referências para quem tem interesse em gestão compartilhada e o futuro do trabalho com uma gestão, com uma liderança mais humanizada. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre modelos de gestão flexível, gestão compartilhada, a gente vai começar pelo seguinte livro, Felicidade S.A. E eu escolhi esse livro primeiro porque ele é brasileiro, de um querido amigo Alexandre Teixeira, meu querido xará, que estou acostumado a encontrar em palestras, em estudos e em entrevistas, um jornalista excepcional, e este livro é exatamente livro de jornalista, livro com dados, livro com base em estudo, em exemplos, contando por que a felicidade no trabalho dá certo. Felicidade S.A. obviamente faz uma referência à felicidade dentro do mundo organizacional e como isso se torna uma tendência e talvez a única tendência segura para a sobrevivência das organizações e para a realização das pessoas. Então recomendo muito este livro. Depois desse livro, eu recomendo para vocês a leitura do, vou pegar aqui, Empresas Humanizadas. Empresas Humanizadas, um livro do Harsh Sisodia, David Wolfe e Jag Sheth. Na verdade, eu sou bem mais familiarizado com o Harsh Sisodia, que é um dos fundadores, criador do capitalismo consciente, e este livro também vai trazer, Empresas Humanizadas, um monte de exemplos, dados, levantamentos ao redor do mundo sobre como empresas humanizadas, empresas que têm modelos mais flexíveis de gestão, empresas que enxergam o ser humano não como um recurso, mas como parte do composto de como uma organização vai se desenvolver, tem maior rentabilidade, tem índices mais positivos, inclusive na bolsa, inclusive para quem a gente precisa influenciar, que está mais acostumado ou mais acostumado a olhar pelo lado da grana, do resultado do trabalho como lucro dentro das organizações. Então esses dois primeiros livros são livros que vão te dar base para entender por que a gente deveria estar discutindo isso aqui. Eu sei que você tem já um sentimento interno de falar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo no mundo do trabalho, é mazela, é abuso, é chefe desgraçado. Mas enfim, a gente sabe que muitas vezes o ambiente de trabalho é um lugar de sofrimento e ele não precisa ser. Estes dois livros vão nos dar material para conseguir explicar e sensibilizar outras pessoas quanto à urgência dessa mudança e quanto ao impacto positivo desta mudança. A partir desses dois, a gente vai começar a navegar um pouquinho sobre modelos de gestão. Então, para onde é que eu vou? Como é que eu posso me inspirar mais ou menos em modelos? E eu posso dizer para vocês que eu pesquisei ao redor de 10 modelos pelo mundo e eu tinha, assim, a ilusão de que eu ia encontrar um modelo que ia poder servir para todas as empresas e, óbvio, isso é uma ingenuidade. As empresas são organismos complexos, são organismos vivos complexos. É impossível eu repetir a estratégia de gestão de uma empresa na outra, ainda que às vezes o medicamento, o princípio ativo seja o mesmo, a dose vai ser diferente. Então, ao pesquisar estes modelos de gestão, eu vou trazer para vocês alguns livros que são destes modelos, dos modelos que eu mais gosto. Um deles é um modelo que se chama Beta Codex, cujo livro principal se chama Organizar para a Complexidade. Este não é um livro que você vai encontrar em livrarias, pelo menos eu não encontrei. Na época em que eu o comprei, eu só encontrei no site e tal. Foi escrito por Niels Flagging, eu não sei muito falar o nome dele, é Flagging, enfim. O Niels é um consultor que estuda também essas relações flexíveis. Ele deu este nome do Beta Codex para a gente sair do modelo alfa, de alguém que manda, e ir para o modelo beta, que pode se desenvolver sempre, está sempre em aprendizado. O Organizar para a Complexidade é um livro bem simples, que vai trazer exemplos ilustrados e tal, para falar um pouco sobre como a gente vai mudar esse conceito bem rígido que existia nas organizações. Então ele é um livro de fácil leitura, fácil sensibilização, que vai te trazer
bons insights. Talvez você encontre para baixar gratuito na própria internet, existem apresentações em PPT na internet para você poder baixar também. Um outro modelo de gestão, esse eu não achei o livro aqui na minha bagunça, é a Sociocracia. E Sociocracia, há pouco tempo aqui no Brasil, lançou um livro chamado Muitas Vozes, Uma Canção. Esse não tem capa porque eu tô aqui com o papelzinho, mas aqui na edição eu coloco a capa para vocês. Vocês conseguem comprar pela internet. Vale a pena ler, vale a pena conhecer os princípios da sociocracia, porque a sociocracia é base de um outro modelo de gestão e a sociocracia é base para várias organizações que tentam criar modelos humanizados, mas foi também a base para um outro modelo muito bem estruturado de gestão que se chama holacracia. Em inglês, holacracy, às vezes em português a galera traduz errado para holocracia, mas o correto é holacracia mesmo. Este livro você consegue encontrar também pela editora Bem-Virá. O que a holacracia fez foi sistematizar um pouco alguns conceitos da sociocracia. A sociocracia tem algumas pontas um pouco abertas, de difícil implementação, porque você tem que criar e a gente não está acostumado a criar, a gente quer um manual que diga primeiro faça 1, depois 2, depois 3, que é a coisa um pouco mais mastigada. Então a holacracia se autodenomina como um sistema gerencial quase plug and play, que você vai lá, aplica aquelas regrinhas na tua organização e vai dar certo. Tem algumas restrições com relação a esta ideia de que pode existir algo plug and play, mas é um livro importante para ler, para a gente entender quais são os conceitos. Ele é muito bem escrito do ponto de vista de explicar quais são os círculos de responsabilidade. Tem um documento que você baixa na internet que se chama Constituição da Holacracia, que são as regras de ouro, combinado de ouro para o modelo de gestão, e aí você pode criar o seu a partir dessa Constituição. Então também é um modelo muito interessante, vale a pena a leitura. Outro modelo de gestão é Management 3.0. Eu não tenho aqui comigo o livro do Management 3.0, eu tenho outro livro. O autor é o Jürgen Apelo. Ele escreveu Management 3.0, a capa vai aparecer aqui para vocês, e depois ele escreveu este outro que se chama Managing for Happiness. A pegada do Management 3.0 do Jürgen é mais ligada um pouco às organizações ágeis, mais à tecnologia, organizações mais ligadas para essa área, mas tem um montão de práticas muito simples de serem apresentadas e implementadas que você pode aprender do Management 3.0 e aplicar em qualquer organização de qualquer tamanho. E aqui no Management for Happiness você vai ter um monte de práticas e explicações também sobre como implementar isso na tua organização. Então também é um livro, tanto o Management 3.0 quanto o Managing for Happiness vai te dar bons insights para desenvolver o aprendizado nesse. Esses daqui só tem em inglês, não achei versão deles em português. Agora um outro livro que eu queria falar para vocês, os dois livros finais, esse aqui é um pouco mais ligado a como a gente vai refletir, vai discutir um pouco mais, vai reforçar um pouco aqueles dois livros do começo sobre por que a gente vai para esse novo lugar de estilo de organização, de estilo de gestão. Por que agora a gente está discutindo isso? E este é o livro A Organização Dirigida por Valores, do Richard Barrett. Richard Barrett escreveu uma teoria que se chama Os Níveis de Consciência das Organizações. Na verdade, primeiro ele escreveu os níveis de consciência para as pessoas, depois ele explorou isso para as organizações. Então tá aqui A Organização Dirigida por Valores, um livro mais profundo, um livro mais de texto, mais complexo, porque ele vai explicar para vocês uma teoria de como a gente vai avançando e foi ampliando os níveis de consciência. Então isso vai nos dando um pouco de dicas, um pouco de conhecimento sobre por que levou um tempo para a gente chegar até aqui e porque agora esta é a única maneira que a gente vai conseguir ser bem-sucedido e bem-sucedida na gestão de negócios. O Richard Barrett tem outros livros também, a teoria dele vem como uma evolução das teorias de motivação, principalmente com base nas teorias de Maslow, que é onde eu mais dedico os meus estudos. Aquela pirâmide de Maslow, que nunca foi uma pirâmide, em outro vídeo eu conto mais um pouco sobre como a gente derruba esta ideia da falácia da pirâmide de Maslow, mas sim, existem diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de necessidade humana que a gente busca realizar e atender por meio da nossa ação, e esse livro vai falar sobre isso. E agora, aqui, reta final, o livro principal para esta discussão
sobre o futuro do trabalho e empresas humanizadas, gestão compartilhada, é o Reinventando as Organizações. Eu aqui na minha bagunça só achei a versão em inglês, Reinventing Organizations, mas existe sim em português, se chama Reinventando as Organizações, a capa já aparece por aqui para vocês, escrito pelo pesquisador Frederic Laloux. O Reinventando Organizações é um livro mais denso, mas esse livro vale muito a pena você ler, porque ele vai explicar como é que ao longo da história da humanidade a gente foi mudando o que a gente compreendia como organizações e quais eram os motivadores desta organização. Então já teve época que a gente se organizou por medo e manteve a estrutura desta organização por medo, como por exemplo na máfia, numa gangue, algo assim. E ele vai evoluindo isso, explicando até como hoje ele usa uma estrutura de cores e tal, vai falar de uma organização laranja que tem foco em entrega, em eficiência, na rentabilidade, na produtividade. Ele vai falar lá no final de uma organização chamada Teal, que é uma cor meio azulada, assim como aparece aqui nessa borboleta. A gente não tem uma tradução em português para essa cor, seria um azulado, mas uma organização Teal, então, é essa organização mais humanizada, com gestão compartilhada, e ele vai explicar um pouco aqui. Como ele é um livro mais denso, não é um livro para todo mundo não, esse é um livro para quem está acostumado a ler e aprofundar estudo. Se você quer aprofundar o estudo, você deve ler esse. Se você quer algo um pouco mais superficial, mas ficou interessada por esse livro, não deixa de ler só porque ele é mais complexo, você lê esse aqui. É o Reinventando Organizações, claro, esse aqui é o inglês, Reinventing Organizations, ilustrado. O que ele é? Um resumo do Reinventando Organizações com ilustrações. Esse é fácil de ler, absolutamente fácil de entender. O meu tá tudo rabiscado aqui. Mas fácil de ler, fácil de entender e acabou de ser lançado no Brasil por meio de um crowdfunding, por meio de uma iniciativa já demonstrando um pouco os conceitos do próprio livro, como várias pessoas juntas conseguem atender um determinado propósito. Então o livro Reinventando as Organizações, versão ilustrada, está disponível na editora Voo, então www.editoravoo.com.br, está aparecendo aqui também para você. Compre este livro se você tem interesse. Tem mais um montão de outros livros que podem te ajudar a navegar na construção da tua percepção, mas começa por esses. Escolhe alguns desses ou todos desses, acelera o teu aprendizado. Nós precisamos de parceiros e parceiras para construir esse futuro do trabalho. Não me canso de repetir, a gente não está descobrindo o futuro do trabalho, a gente está criando o futuro do trabalho. E para criar o futuro do trabalho, para criar qualquer coisa, nós precisamos de mão na massa e nós precisamos de parceiros, nós precisamos de gente que entre em campo junto conosco para efetivamente compreender que mudou o significado do trabalho para as pessoas. A gente não trabalha só por causa da grana, a gente enxerga mais uma universalidade, transborda o impacto do nosso trabalho para a nossa área, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Mudou o papel da liderança. Liderança agora é uma área de facilitação, não é um status, não é só porque eu vou virar gerente, ganhar carro da firma, é porque eu efetivamente tem uma intenção genuína de ter impacto sobre as pessoas, sobre os negócios, entendendo que também mudou o terceiro pilar, mudou o papel das organizações, o propósito das organizações. As organizações bem-sucedidas no futuro serão aquelas que compreendem que elas devem ser uma plataforma de desenvolvimento humano para as pessoas que trabalham lá e que também formam um legado, uma contribuição para a sociedade por meio dos seus produtos e por meio dos seus serviços. O resto vai quebrando aos pouquinhos. Então não é à toa que a gente vê esta mudança, a reestruturação do discurso das empresas. Muitas delas ainda estão só no discurso, mas daqui a pouco a prática vai alcançar, e o surgimento de muitas organizações com propósitos muito claros, aliando dinheiro, rentabilidade, conquistas materiais com propósito, com legado, com contribuição social. Espero que você tenha curtido muito este vídeo, espero que você possa compartilhar com outras pessoas que você acredita que também têm interesse nesse tema. Se você gostou, deixa o teu comentário aqui
por favor, ativa o sininho se você quer receber as notificações, assina o meu canal e eu te convido também a me acompanhar lá na outra rede, no Instagram, onde eu coloco conteúdo todos os dias, porque esta construção do futuro do trabalho demanda um empurrãozinho diário, porque no dia a dia a gente recebe um convite para ir para o modelo antigo, para o modelo retrógrado, porque é o que mais existe por aí e como é difícil às vezes a gente baixa a guarda e sem perceber volta para moda antiga. Combinado? Deixa aqui o teu comentário, um grande abraço, boa leitura. Se você quer que eu traga outros conteúdos, escreve aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse e até semana que vem, até os próximos vídeos. Um grande abraço!